Um santo dia. Que maravilha estarmos aqui reunidos para falar as maravilhas, os encantos, né, da Virgem Santíssima, essa mulher que foi escolhida para ser mãe de Jesus, mas não só a mãe do Salvador, do Redentor, mas a minha mãe, a tua mãe. Como é bom chamar a mãe de Jesus de nossa mãe. Na vida nós passamos por muitas batalhas, muitas dificuldades, muitas tribulações. Acredito que isso não aconteça só comigo, com você também. Pois é. Então, nós estamos aqui nesse curso de consagração para mostrar a vida ordinária, a vida de todas as pessoas, mas, ao mesmo tempo, pautados naquilo que é a confiança, a fé que é Deus que nos sustenta, que é Deus que nos fortalece. Então, nós queremos partilhar hoje sobre as batalhas, mas a primeira batalha, talvez você esteja pensando assim, a minha primeira batalha foi naquela data, naquela circunstância, certo, mas verdadeiramente, quando se iniciou a primeira batalha, essa primeira batalha acontece justamente quando Deus está pensando, Deus está idealizando, Deus está no processo de criação. Então, quando a gente pensa em batalha, a gente tem um entendimento que é justamente quando uma força, não é, está em combate com a outra força. E dentro dessa batalha vai ter vencedores, vão ter também derrotados. Mas, meu irmão, deixa eu te dizer, por mais dificuldades que a gente possa passar, até ter momentos que a gente possa dizer, estamos perdendo, Deus sempre vence. Se apegue a essa certeza, a essa fé, a essa convicção. Então, quando nós estamos falando de forma geral batalhas, nós temos que entender que são conflitos. Esses conflitos meio que internos, que a gente passa, não é, numa dimensão menor. As batalhas, quando elas são recorrentes, quando existe uma briguinha aqui, outra acolá, outras lutas, quando isso vai se intensificando e isso vai tomando uma proporção maior, envolvendo outras pessoas, a gente pode até dizer envolvendo nações, aí a gente fala da nomenclatura não mais de batalha, mas a gente começa a falar agora de guerras. O que é que nós temos vendo, né, acontecer? Guerras. São países que estão brigando entre si, mas já está envolvendo outros, e a gente tem que pedir justamente para que Deus, através da entrega que os homens e as mulheres fazem à Santíssima Virgem, possam ter esse desejo de paz, ter esse desejo cada vez mais que possa ser estabelecido a verdade do Senhor. Então, nas guerras, não é, elas vão também, independente do local, ter suas batalhas particulares, e isso é bem interessante quando acontece. Então, qual é a primeira batalha? A gente está no momento da criação. Deus vai criar, Deus é o Criador, Ele não precisa de nada, Ele não precisa de ninguém. Por quê? Porque Ele é o Criador. Tudo que vai ser criado está dentro de um tempo, mas Deus é eterno. Deus não necessariamente precisa desse tempo, entende? Então, temos que entender, a primeira batalha não aconteceu ali, aconteceu lá, foi no céu. Foi no céu onde aconteceu a primeira batalha. E aí é importante termos esse entendimento. Deus cria, Criador, mas toda a criação deve referência a Deus. Enquanto Deus não precisa de ninguém, as criaturas precisam. As criaturas precisam cada vez mais dessa interferência, dessa intervenção de Deus. Deus não falta nada a Ele. Quando nós sabemos que Deus quis precisar da Virgem Maria, Ele quis precisar, mas de fato Ele não precisa. Ele não precisa de mim para estar dando esse curso, Ele não precisa de você para fazer a consagração, mas Deus nos dá oportunidades de estar o servindo. Então, temos que entender que toda a criação está dentro de um tempo. Então, quando nós estamos falando aqui sobre igreja, nós temos que perceber a grandeza que a igreja está dentro de um contexto. Nós temos tripés nessa igreja, que vai ser justamente o que? A tradição, a escritura, o magistério. Então, é muito bom ser igreja, porque independente do meu estudo, se teologia, filosofia, de certa maneira, de forma acadêmica, eu sou pedagoga. Mas para que qualquer leigo tenha acesso à sua igreja, é prático. Por quê? Porque nossa igreja é única.
Nossa igreja é una, é apostólica, é romana, e o seu magistério nos dá todos os encaminhamentos. Então, quando nós estamos falando dessa primeira batalha, eu recorro ao credo, sim, mas eu também vou recorrer ao catecismo da Igreja Católica, né? E, ao mesmo tempo, esse magistério vai nos decretar aquilo que são dogmas de fé. O que é dogma, Mara? São as verdades. Então, quando nós dizemos que nós acreditamos nos anjos, é porque eu estou professando a fé, o credo. E você pode dizer assim, eu nunca percebi onde está falando no credo sobre os anjos. Meus irmãos, veja só. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele vai um dia se encarnar, mas desde a criação a gente já pode contemplar, de certa maneira, porque lá em Gênesis está dizendo assim, e o verbo pairava. Esse verbo já é Jesus. Entende isso? Mas quando Deus, na sua ordem da criação, daqueles dias, né, dos 7 dias de criação, então ele vai justamente fazer o quê? Criar as coisas visíveis e as coisas invisíveis. Então, a gente tem um entendimento que as criaturas angélicas são as criaturas invisíveis. Então, está dentro desse contexto justamente da criação. Então, se você tem fé, se você acredita nos anjos, então tem que entender que são criaturas invisíveis. Mara, mas os anjos na Sagrada Escritura já se manifestaram, já tiveram aparições. Por exemplo, tem a história de Tobias, que o anjo vem e conversa com ele, não é? Vai dar todas as orientações sobre o relacionamento dele com Sara, né, de buscar ajuda para a cura do seu pai. É verdade. Os anjos também, nos desígnios de Deus, na vontade de Deus, pode se materializar, mas normalmente os anjos estão nessa condição de criaturas invisíveis. Então, falando de criatura, nós temos as criaturas, tudo que foi criado por Deus, né? As criaturas também vegetais, animais, são criaturas, não possuem alma. Não possuem o desejo de estar em Deus, porque são criaturas, mas a nível mineral, vegetal, as plantas, né, elas respiram, nascem, reproduzem, como se diz, têm seus frutos, mas não amam a Deus, não podem servir a Deus. Já as criaturas angélicas, essas criaturas invisíveis, elas sim, elas têm a liberdade de servir a Deus. Nós temos que perceber que as criaturas humanas, os seres humanos, também são seres que têm a liberdade e que têm a graça de ser imagem e semelhança de Deus. Gente, por mais que os anjos tenham força, eles não são imagem de Deus. Imagem de Deus somos nós. Então, verdadeiramente, ser criatura humana é uma grande graça, é um grande desígnio, é um chamamento que Deus faz. Então, pensemos. Lá no céu, antes mesmo das criaturas visíveis humanas, Deus está na sua arquitetura, com muita harmonia. Todos os anjos louvando a Deus. Ainda não viam a face, a gente está falando de período de criação. Mas eles louvavam a Deus, eles tinham harmonia, eles tinham lealdade. Dentre de todos esses, um se destacava, Lúcifer. Era o mais bonito, o mais belo, não é? O que cantava, o que louvava, aquele que se destacava. Por quê? Porque ele queria louvar, ele queria servir a Deus, mas Lúcifer, por mais conhecimento, por mais anjo que fosse, ele não tinha o entendimento pleno da história, de como se manifestaria. À medida que ele vai sabendo o plano de amor de Deus, as preferências de Deus, aí digamos que vai havendo uma decepção. Então, estamos num processo. Lúcifer ainda temente a Deus, querendo estar com Deus, não é? Ele era fiel, ele era dedicado, mas entendam, por mais que os anjos tenham poder e têm, criaturas invisíveis, que pode estar aqui, pode estar lá, não é? Mas eles são apenas criaturas, estão abaixo de Deus. Estão abaixo de Deus, isso você não pode esquecer nunca. Os anjos estão abaixo de Deus. Mas Deus, nessa sua infinita bondade, ele vai criar uma lei. Você e eu, nós temos que estar atentos às leis de trânsito, às leis de boa conduta, não é verdade? Então, Deus estabeleceu uma lei para as criaturas. E você pode estar se perguntando, qual foi a lei que Deus criou? A criatura deve ser submissa ao Criador, certo? Se você tiver, meu irmão, infligindo essa lei, cuidado, porque foi justamente aí que Lúcifer pecou.
ele não quis ser submisso a Deus. Ele não se deixou ser seduzido por Deus. O que é que ele deveria ter? Eternamente o culto a Deus, respeitar a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, mais do que a si mesmo. E teve um momento que Lúcifer não estava mais amando a Deus mais do que a ele próprio. Digamos que a soberba foi entrando no coração desse anjo de luz. À medida que a soberba vai entrando, a inveja vai chegando, aquele que era a criatura de luz, Lúcifer, vai deixando. Vai perdendo essa luz, vai perdendo esse encanto, justamente porque Lúcifer foi ter no entendimento que ele servia a Deus, mas ele deveria servir ao Filho de Deus. E ele deve ter pensado assim, nossa, servir a Deus, mas o Filho de Deus, bom, mas é Deus, é divino, tudo bem, tudo de boa, né? Vamos trazer para que a gente consiga ter uma compreensão. Mas nessa revelação do projeto, ele descobre que esse Filho de Deus vai se encarnar numa mulher, numa criatura humana. E agora ele fica pensando, nossa, eu que sou, né, criatura invisível, o mais belo, mais isso, mais aquilo, vou ter que ser temente a uma criatura humana. E ele não gostou dessa história. Por quê? Porque ele se sentiu rebaixado naquilo que ele considerava por poder. Meus irmãos, falando de anjos, nós temos que perceber que existem hierarquias. São 9 coros dos anjos, 3. Um mais próximo de Deus, outro mais para resolver as coisas da natureza e outros que estão mais próximos dos homens. Então, imaginemos e tenhamos o entendimento, você já deve ter rezado muitas vezes, ensinado aos os seus filhos, a oração do santo anjo, né? A oração do anjo da guarda. Os anjos são colocados também não só para servir a Deus, mas servir ao homem. Foi nessa perspectiva que Lúcifer se decepcionou, que Lúcifer achou que Deus não estava sendo justo, porque como é que agora ele iria servir? Então essa foi a prova que colocou. Deus queria saber se todos aqueles anjos que eram tão capacitados teriam a capacidade de serem humildes, de serem pequenos, de serem cada vez mais esses que poderiam ajudar aos outros. E aí essa vai ser verdadeiramente uma grande prova, amar a Deus e renunciar a si mesmo. Eu te pergunto, você tem conseguido amar a Deus, renunciado a si mesmo? Sabe, às vezes tem acontecido situações na minha vida que meu orgulho está imperando, eu não quero dar o perdão ou isso ou aquilo acontecer, aí eu tenho que parar e pensar, espera, eu quero servir ao meu Deus, então eu tenho que renunciar àquilo que eu considero, que eu coloco como critério que eu é que estou certa. É importante nós termos o contexto de Deus, mas cada vez mais refletirmos sobre a nossa vida, como é que nós temos respondido a essas adversidades, a esses combates, a esses conflitos. Não só Lúcifer passou por uma batalha, você e eu, nós passamos por batalhas todos os dias. Vitor está aqui comigo também. Vitor, você não passa por batalhas? Quantas batalhas nós temos que enfrentar todos os dias? Então, Lúcifer pensava que a criatura humana era um resto, e não é assim. Porque Deus queria imprimir nos homens justamente a sua imagem. E perceba, por mais que os anjos tenham poder, jamais eles vão ter a imagem, a semelhança de Deus. São capacitados, são bons, são isso, são aquilo, mas não são a imagem de Deus. Deus não quis fazer parte da hierarquia angélica. Deus está na hierarquia divina e humana, mas não angélica. Compreende isso? Então, começa essa questão toda, ele percebendo os projetos de Deus, ele não querendo servir a Deus, porque Deus, enquanto homem, queria se encarnar, porque se Lúcifer fosse servir a Deus feito homem, ele teria que servir toda a natureza humana, e esse ele não admitia. Ele achava que isso era uma afronta à dignidade dos anjos, e ele não vai percebendo. Então, ele começa a olhar para o Pai e não ver mais a bondade de Deus. Ele vai achar que Deus está querendo cada vez mais menosprezar as qualidades que ele tinha. Sabe o que ele faz?
abandona a casa paterna. Sabe aquela parte nas Escrituras que vai dizer do filho pródigo que quer sair? Pois bem, o primeiro filho pródigo foi justamente Lúcifer. Ele não quis estar no domínio de Deus. Ele começou a achar que Deus era um tirano. Ele inverteu totalmente as coisas. Deus é um obstáculo, Deus é opressor, Deus é o mal, não é? E foi perdendo cada vez mais sua luz, foi perdendo a sua luz. Até que houve uma assembleia dos anjos, vamos dizer assim, que aí a gente vai vendo que aquele anjo de luz, ele não quer mais ficar subordinado a Deus e vai criar uma insubordinação no coração de Lúcifer. E está escrito no livro de Isaías 14, versículo, diz assim, olha só o que vai Lúcifer dizer atribuído a ele. Escalarei os céus e erigirei meu trono acima das estrelas, assentar-me-ei ao monte da Assembleia, no extremo norte. Subirei sobre as nuvens mais altas e me tornarei igual ao Altíssimo. Já pensou? E aí essa batalha começa a acontecer. Por quê? Porque enquanto São Miguel está lá, atento a tudo o que está acontecendo, Lúcifer está dizendo para os outros anjos que Deus é traidor, que Deus é opressor, que Deus é isso. Ele não quer mais estar na sintonia de Deus e ele vai gritar o maior grito de todas as ideologias: eu não servirei. Ele não quer mais servir a Deus. E, gente, imagina essa batalha no céu. Quantos anjos agora atentos a escutar o que Lúcifer dizia, o que São Miguel Arcanjo estava dizendo, estava imperando, né? E essa afirmação de Lúcifer é esse brado de revolta. Quando nós percebemos muitos países, os governos não querem servir a Deus, na verdade estão seguindo e fazendo a mesma coisa. Quando ele vai provocar Eva, o que é que ele vai dizer? Sereis como Deus, se desobedecer a Deus. Por quê? Porque esse foi sempre o desejo de Lúcifer, desobedecer a Deus. Então, eles quiseram autonomia, eles quiseram estar livre das regras. Meu irmão, não queira ficar livre das regras. Lúcifer quis ficar livre das regras, não queria ter Deus por protetor, e isso vai se chamar a queda dos anjos, né? A gente vai ter essa grande participação do simples arcanjo, que muito abaixo daquilo que seria as alturas, né, os coros mais elevados, mas ele vai entender esse processo da batalha e ele vai dizer, mas quem como Deus? E vai trazer cada vez mais o entendimento. Nas Sagradas Escrituras, nós conseguimos ver isso. No Apocalipse, capítulo 12, vai narrar justamente essa batalha de São Miguel, né, com os anjos de luz contra Lúcifer, essa terra que vai ser cada vez mais envolvida, os anjos são destronados. Houve uma batalha no céu, Miguel e seus anjos tiveram de combater o dragão e seus anjos travaram combate. Gente, aqui ainda era batalha, aqui ainda era combate, tá certo? Mas vai dizer justamente que o quê? Presta atenção, cuidado, olha o que a palavra vai nos dizer. Foi então precipitado o dragão, a primitiva serpente, chamado demônio e Satanás, o sedutor do mundo inteiro, foi precipitado à terra e com ele os seus anjos. Escuta mais. Por isso alegrai-vos, ó céus, e todos que aí habitais, mas ó terra e mar, isso está dizendo para nós, para mim e para você. Cuidado, porque o demônio desceu para vós, cheio de grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Aí aqui já está agora o grande dragão. Aqui já são demônios. Os anjos deixaram de ser luz, de pertencer a Deus, e aqui agora, quando tem essa moção, né, demoníaca de querer fazer com que os homens caiam, aí aqui agora vai ser já guerra, porque aqui já passa a não só mais essa batalha ser do céu, mas a palavra nos diz, cuidado terra e mar, guerra. Ele vai fazer guerra. Justamente a mulher, ele sabe que a mulher é a mãe de nosso Senhor, ela é revestida, ela é Imaculada Conceição, para que ele tenha, de certa maneira, algumas vitórias. Ele não vai fazer guerra literalmente a ela, mas aos filhos, à descendência dessa mulher.
Este então se irritou contra a mulher e foi fazer guerra. A palavra aqui já muda, agora é guerra. Ao resto de sua descendência, aos que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Percebe como acontecem as coisas? Então, Lúcifer é esse. Todas as batalhas que você possa estar passando, meus irmãos, é por iniciativa de Lúcifer cada vez mais. Todas as tribulações, tudo aquilo que a gente vai passando. Então, Lúcifer, agora a gente vai ter o entendimento que são os demônios. Esses demônios são espíritos malignos, não é? São seres que vai cada vez propor mentiras, desequilíbrios, desobediência, tenta os homens das mais variadas formas na doutrina, vem mostrando doutrinas falsas. Ele mostra um pouquinho de doutrina, mas ali há um erro, então tenhamos muito cuidado. Precisamos ter cuidado com o que nós lemos, com aquilo que nós escutamos, com aquilo que nós conversamos, porque aparentemente pode estar coberto de verdade, mas pode ser que tenha alguma coisa que não seja bem ordenada, tá certo? Veja, se Deus chama a criatura humana para ser imagem e semelhança, Satanás quer que os homens sejam a sua imagem e semelhança. Então, a gente pode dizer que, dentre tantos nomes que o demônio tem, nós podemos dizer que ele é a besta fera. Então, se ele quer imprimir a imagem dele nos seres humanos, ele vai criar um processo de bestificação. Ele vai fazer cada vez mais que esses homens que são imagem e semelhança se tornem imperfeitos, sem a capacidade de acontecer essa perfeição. Então, quando os homens caem nas garras de Satanás, a gente pode dizer que está havendo esse período, esse processo de bestificação, onde os homens são abestados, ou seja, eles perdem o senso. Muitas vezes querem seguir a Deus, mas não conseguem seguir a Deus. Conhecem a verdade e caem na mentira. São iludidos, mas sabendo a verdade. Quantos homens vão apostar da fé nesses últimos tempos? Por quê? Porque estão no processo de bestificação. Então, rezemos, intensificamos nossas orações cada vez mais para que a graça de Deus possa acontecer. O homem é a criatura linda. Nós estamos num processo, nós fomos criados, nós podemos nos tornar perfeitos. Cada medida que nós nos entregarmos à Virgem Maria, cada vez mais que a gente passa por esse processo, mais nós vamos conseguir chegar a essa imagem e a semelhança de Deus. Nós temos a graça de nosso Senhor ter se encarnado, morreu, passou pela cruz, nos deixou os sacramentos, nós recebemos o santo batismo. Enquanto batizados que somos, nós queremos nos entregar à Virgem Maria para que ela possa restaurar nossa imagem. A tua imagem, a minha imagem, pode ser restaurada. Perfeição de imagem, só quando morrermos. Só quando Jesus voltar. Só quando adquirirmos a graça dos corpos incorruptíveis, cada vez mais corpos gloriosos. Aí estaremos na graça de Deus. Muitos cheirinhos no coração. Que Deus os abençoe.